Olá, bem-vindo para mais uma leitura do livro Caderno Proibido, de Albert Céspedes. Hoje nós faremos a 23ª leitura e as coisas estão caminhando aqui de uma forma um pouco complicadas aqui para a Valéria, né? Essa relação com o Guido, a relação com Mirella, o próprio Ricardo, as coisas estão ficando um pouco complicadas à medida que ela vai se conhecendo e vai escrevendo nesse caderno. Então vamos prosseguir aqui e ver qual que é o próximo desenrolar nessa história. Então hoje eu vou trazer aqui os registros de 6 de abril até o dia 10 de abril. Vamos lá. 6 de abril. De algum tempo para cá, com frequência me acontece relembrar o passado. Releio velhas cartas, poemas que escrevi no colégio e negligencio o caderno, talvez porque não tenha coragem de enfrentar o presente. À noite, quando os outros dormem, releio as cartas que Michele e eu trocávamos durante o noivado ou que ele me escrevia da África. Reli todas e, no entanto, não sei porquê, me parece que não foram escritas por Michele, mas por uma pessoa com a qual eu não tenho a familiaridade que tenho com ele. Por Guido, por exemplo. Na verdade, enquanto as leio, converso com Guido, amargamente o faço constatar a fragilidade do amor, como se tivesse dividido com ele, e não com Michele, as antigas ilusões que não se transformaram em realidade. Pouco a pouco, todos foram se habituando à ideia de que à noite eu fique acordada até altas horas. Talvez conjecturem que com a idade todo mundo adquire pequenas manias. Sou eu que deliberadamente não ouso aproveitar da minha liberdade. Digo que preciso ficar de pé para trabalhar ou passar roupa, e com frequência o faço de fato, quase me regozijando por sacrificar o diário. Às vezes permaneço muito tempo à toa, sentada numa cadeira desconfortável, imaginando viagens que gostaria de fazer, palavras que desejaria dizer. Tenho raras oportunidades de conversar. Gostaria de falar com Michele, confessar tudo e fazê-lo compreender que se hoje à tarde eu aceitei me encontrar de novo com Guido, na mesma cafeteria, foi somente porque precisava falar com alguém. Falar dos conflitos, dos sentimentos que ele agita em mim. Mas o único que se interessa pela minha vida íntima é justamente ele, aquele que eu deveria combater. Michele está sempre nervoso e à noite vai frequentemente à casa de Clara. Ainda espera uma resposta definitiva. Ricardo também parece ter perdido o bom humor, anda distraído, explode por qualquer bobagem. E Mirella, desde que aquele homem retornou, não fica mais em casa nem por um momento. Nos primeiros anos do casamento, tinha a impressão de não conseguir dar tudo o que os outros me pediam. Talvez eu fosse menos rica de sentimentos ou menos disposta a dar. Agora, quando a casa fica vazia e silenciosa, penso em minha mãe, que transcorre horas sentada, bordando, absorta nas recordações do passado. Sempre acreditei que isso fosse próprio dos velhos, que não têm a cumprir nenhuma ação tão viva quanto o seu pensamento, mas talvez não seja assim. Então me sacudo, vou para a cama e, para me aquecer, me encosto em Michele, que dorme. Quase todas as cartas que ele me escreveu da África estão impregnadas de reprovação. Não lembrava disso e fiquei surpresa. Talvez por causa da distância de casa e da família, ele reclamava que eu o negligenciava, me acusava de não ser afetuosa. Eu atribuía tal desalento ao estado de espírito de todos os combatentes, que, para mascarar o temor da morte, expressam o medo do fim dos sentimentos mais caros. De fato, nas minhas cartas, eu sempre o criticava jovialmente quanto a isso.
Recordava-lhe as aflições que sofria por ele, minhas dificuldades materiais, a vida cansativa que eu era obrigada a levar. Mas no final, sempre o tranquilizava quanto à minha tenacidade, quanto à nossa boa saúde, e para alegrá-lo, contava-lhe vagamente tudo o que as crianças diziam e faziam, ao passo que ele falava somente de si. Agora notei que, com frequência, aludia a um perigo que nos ameaçava e que ele estava decidido a afastar. Eu lhe respondia que bastava seu retorno para afastar qualquer perigo. As crianças estariam novamente em segurança. Não devíamos nos preocupar com nada. Em uma carta ele dizia: quero reencontrá-la, minha Valéria. Às vezes já não consigo vê-la. Você se escondeu entre os filhos. Enquanto lia essas palavras, ontem à noite, senti um calafrio. Precisei me levantar, buscar um xale e cobrir os ombros. Depois comecei a ler avidamente. Muitas vezes, Michele fazia planos para o retorno. Propunha uma pequena viagem, falava até de matricular Ricardo no internato, a fim de que eu tivesse tempo para dedicar a ele. Dizia que iríamos juntos a concertos, faríamos uma assinatura no teatro e que todo domingo no verão que se aproximava iríamos à praia, iríamos nadar, ficaríamos alegres. As mesmas coisas que havíamos planejado quando noivos e que depois não tínhamos podido concretizar porque eram caras e, sobretudo, porque eu não me sentia tranquila quando deixava as crianças. As últimas cartas eram tão ardentes que eu ficava ruborizada só de pensar que fora Michele a escrevê-las. Tentei lembrar como foi o seu retorno. Fui à estação com meus pais, o pai dele e as crianças. Ele estava com o rosto muito queimado de sol, mais magro, parecia outro. Retomamos a vida de antes, cada vez mais difícil. Eu tinha muito o que fazer em casa e Michele era bondoso comigo, nunca reclamava de nada. Já que ele tinha voltado, lembro que, com uma sensação de alívio, atei suas cartas com uma fita e as guardei, entre as outras, numa maleta. Agora tenho uma estranha impressão ao revê-las, todas juntas, como se nossas primeiras cartas durante o noivado tivessem sido escritas por duas pessoas diferentes daquelas que éramos quando ele estava na África, e, em todo caso, diferentes daquelas que somos hoje. Já não nos escrevemos cartas. Acostumamo-nos a nos envergonhar dos nossos sentimentos amorosos como de pecados. De modo que, pouco a pouco, eles se tornaram verdadeiramente tais. Michele, de resto, me julga fria, pouco afetuosa, e conservou a mania de se queixar zombeteiramente disso na presença dos meninos ou de amigos. No começo isso me deixava constrangida, mas depois acabei me habituando a achar graça. Houve, porém, um episódio que talvez eu nunca devesse ter esquecido. Foi uma coisa de muitos anos atrás. Na época, eu costumava ficar muito tempo no quarto dos meninos à noite, para que Mirella adormecesse. Desde bem pequena, ela já era teimosa e havia adquirido o hábito de bater com violência na grade de metal do berço se eu não lhe fizesse companhia. Michele sempre permanecia sozinho na sala, lendo, e uma noite, quando afinal fui a seu encontro, ele me repreendeu duramente. Eu tinha saído do quarto, que já estava escuro, a fim de que as crianças pegassem no sono. Sua repreensão se acrescentou ao meu cansaço sonolento e fiquei magoada. Meus nervos deviam estar muito abalados, porque lembro que respondi com violência, acusando-o de não valorizar a prova de amor que eu lhe dava, cuidando de seus filhos. Ele disse que não era amor, que eu me enganava. Disse que havia casado comigo para que eu fosse sua companheira e não uma babá. Essas palavras me ofenderam e caí no choro. Ao ver meu pranto, Michele se aproximou ternamente, me abraçou, me consolou. Dizia: desculpe,
e passava a mão na testa como se quisesse voltar a si. Isso foi antes de ele partir para a África, mas eu sempre me lembrei claramente daquela noite, embora sempre a empurrasse para o fundo da memória, como as cartas na maleta. É estranho. De um tempo para cá, me sinto culpada em relação a Michele de uma coisa que sempre registrara orgulhosamente a meu favor. Sinto isso, sobretudo, se estou sozinha à noite ou quando no escritório Guido fala comigo e eu repito que não é possível. Reli as cartas justamente com o objetivo de saber melhor por que não é possível. E cometi um erro. Na maleta, junto com as cartas, estão guardadas algumas lembranças dos meninos que sempre despertaram em mim muito enternecimento. Mas hoje, o urso com o qual Mirella brincava quando criança, ou os primeiros sapatinhos de Ricardo, me parecem coisas inúteis, não me tocam mais, são ninhos de poeira. Somente as cartas de Michele ainda estão vivas, embora endereçadas a uma mulher que não se assemelha a mim, na qual não me reconheço. Mas justamente por relê-las, perdi toda a esperança de compreender por que não é possível. E, aliás, tenho a impressão de que amanhã, quando estiver com Guido, não poderei mais lhe repetir isso sem mentir. 8 de abril. Entender-me com meus filhos me é cada vez mais difícil. Ontem, Ricardo veio até a cozinha com um lápis e uma folha de papel e me perguntou quais são as despesas mensais de uma pequena família. Desconfiada, perguntei-lhe por que queria saber. Ele respondeu que só por brincadeira queria calcular se poderia casar antes de ir para Buenos Aires. Eu ando muito nervosa por esses dias, então lhe disse que tratasse de estudar, que era raro vê-lo à escrivaninha e que, se continuasse assim, ele nem sequer conseguiria o diploma. Alguma palavra contra Marina me escapuliu e Ricardo se afastou dizendo que nunca tenho tempo ou vontade de dar atenção a ele, a seus problemas. Foi tão injusto que depois, quando eu estava saindo, ele se aproximou e me ajudou a vestir o casaco para se fazer perdoar. Quando cheguei ao escritório, me sentei à escrivaninha diante de Guido e disse: estou cansada. Eu devia estar com uma expressão angustiada, porque ele me olhou com ternura e perguntou, pressuroso: o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Falava com voz calorosa, de amigo devotado. A sala estava acolhedora. A luz vespertina passava através das jovens folhas da trepadeira que emoldura a janela. A lâmpada é verde, verde o couro das poltronas. Eu me sentia numa ilha verde. Nada, respondi sorrindo, tranquilizada. Obrigada, estou bem aqui. Muitas vezes fico tentada a falar do futuro de Ricardo e de Mirella e Cantone, a lhe pedir conselho. Mas não quero fazer isso. Não quero me tornar também aqui aquela que sou em casa. Quero que ele me veja diferente. Pergunto-me como é que Mirella me enxerga. Por alguns instantes nos vemos unidas numa confiança absoluta, quando nos esquecemos de ser mãe e filha. Mas depois ela se afastava de novo, como se temesse um contágio. Hoje me perguntou: o que você disse a Sabina? Falava como se fosse eu a mais jovem, aquela que pode errar, e muitas vezes me parece de fato que é assim. Respondi que tenho o dever de zelar por sua conduta e que ela, enquanto morar aqui em casa, deve respeitar minha autoridade. Enquanto eu morar aqui, ela repetiu. Mas então o que conta? Sobre o que se baseia essa autoridade que precisa do nome de uma rua, do número de um prédio? Mirella sempre faz discursos difíceis. É sua forma de arrogância comigo. Eu disse que basta o casamento para liberá-la dessa autoridade, mas que a nova não será mais leve. Ela, balançando a cabeça, reclamava que é impossível nos entendermos.
Você só reconhece a autoridade familiar, ela dizia. É a única que a ensinaram a respeitar, sem julgá-la, mediante o castigo e o medo. E você, ao contrário, respeita o quê? Perguntei ironicamente. Ela respondeu séria. No momento, a mim mesma. Disse que eu estou presa a preconceitos nos quais talvez nem acredite. Retruquei que, em todo caso, sempre paguei o que devia por esses preconceitos. Justamente, ela disse, eu não quero pagar pelo que não aprovo. Falávamos disso hoje com papai à mesa, você não ouviu? Não discordávamos. É verdade. Eles diziam coisas que às vezes eu também penso, mas que quando as escuto, não ouso aprovar. Michele, por exemplo, sempre soube qual é a sua consciência de homem. Durante toda a vida demonstrou sabê-lo. Hoje, porém, dizia que é preciso aceitar o tormento de buscar uma consciência nova e, buscando-a, criá-la. Deve ser alguma coisa que ele ouviu de Clara. Não vejo a hora em que ele saberá a sorte do argumento e deixará de ir com tanta frequência à casa dela. Quando Michele fala assim, me dá medo. Mirella também me dá medo. Às vezes, penso que só Ricardo e eu somos duas pessoas normais. 10 de abril. Sinto-me tão transtornada que não tenho sequer a possibilidade de juntar as ideias. Estou esperando Mirella. É meia-noite. Toda hora vou à janela. Não consigo ficar parada. Voltei do escritório de táxi, acreditando chegar a tempo de falar com ela antes que os outros voltassem para casa. Mas Ricardo já tinha chegado e me disse que ela havia telefonado para avisar que não viria jantar. Desnorteada, estive prestes a lhe revelar o que eu soube. Consegui me conter e tive forças para não dizer a Michele. Quero ouvir a própria Mirella antes de tomar qualquer providência. Hoje eu estava na sala de Guido e ele falava ao telefone. Dizia a alguém que para tomar determinada decisão queria saber a opinião de Barilese, que não está em Roma. E Cantone também não está, comentou. Eu lhe fiz um aceno, mas ele não compreendeu. Quando desligou, eu lhe disse, com certo constrangimento, que Cantone já estava de volta. Ah, ainda bem, ele disse, e acrescentou, parece que foi a Nova York para se separar da mulher. Dei um grito dentro de mim, mas fiquei petrificada. Sabia disso? Ele perguntou, e eu fingi estar distraída. Mantive o lápis sobre o papel, como se pensasse em alguma coisa que devia escrever. Perguntei-me se não era o momento de lhe contar tudo, de pedir sua ajuda. Mas havia algo que me impedia, a presença de uma grande fotografia sobre a escrivaninha, na qual Guido e eu trabalhávamos juntos. Mostram uma mulher, ainda jovem, com um fio de pérolas no pescoço e duas crianças, uma de um lado, uma de outro, às quais ela se apoia ao abraçá-las. O retrato está ali há tantos anos que eu já não prestava mais atenção a ele. Bom, vamos finalizar por aqui e acho que temos alguns comentários a serem feitos, porque, bom, aqui ainda a Valéria, né, ainda muito nesse conflito interno com relação ao que sente por Guido, a relação dela com Michele. E naquele primeiro registro em que ela lê as cartas de Michele, achei interessante que ela, logo no início, né, quando ela fala que ela estava relendo aquelas velhas cartas e negligenciando o caderno, ela fala que deve estar negligenciando porque ela não tem coragem de enfrentar o presente. E realmente, né, a vida dela está um caos interno.
externo, de uma certa forma, ela deu um caos, né? Porque internamente, aquilo tudo que está acontecendo e que, de uma certa forma, acredito eu, que são mudanças naturais da vida, né? A Mirella já é uma menina adulta, o Ricardo, o Michele passando por aquelas situações, são coisas que acontecem na vida de qualquer um, mudanças, né? Novas situações surgem, mas ela não está acostumada a mudanças. Desde né, do início das nossas leituras, a gente vê aqui que ela não lida bem com mudanças. Então, ela sempre quer manter tudo daquele jeitinho como está. E essas mudanças que estão acontecendo externamente, e as mudanças internas que estão acontecendo, que são muito mais intensas, estão causando nela um transtorno, assim, ela tá um turbilhão de emoções que ela não está conseguindo lidar muito bem. E então ela não quer enfrentar esse presente, né? Como se ela quisesse se anestesiar, como se ela quisesse assim sair fora, né? Se ela pudesse ser abduzida, eu acho que ela ia pedir aí para algum ET abduzi-la dessa situação, tirá-la dessa confusão que ela está vivendo, né? Desse, desse turbilhão de emoções em que ela está vivendo. E à medida que ela vai lendo as cartas, ela vai entrando em contato com Guido, né? Porque parece que as cartas, quando eram lá no início, quando ainda havia uma certa conexão entre Michele e Valéria, ela agora ela está relacionando, né, a conexão ao Guido e não ao Michele, porque o Michele hoje é um homem muito distante dela e então remete ao Guido que está conectado a ela, né, que a olha com afeto, que a vê, que se preocupa com ela, que quer saber dela. Então, a mente dela realmente agora já está mais na direção do Guido do que do Michele, e isso causa um grande conflito interno, né? Causa culpa, porque né, ela é casada com o Michele, Michele é o marido dela, mas ela ainda não, ela está percebendo que está acontecendo, né, que esse distanciamento ele existe, ele está acontecendo, ele é real, né, mas ela ainda, de alguma forma, luta contra isso. Então, ela fica nessa ambiguidade, né, de saber que ele está acontecendo e, ao mesmo tempo, não querendo acreditar nisso e se culpando, né, muitas vezes, o não é possível com o Guido, né, porque ela não quer sair dessa situação. E ela, quando ela fala que ela não ousa aproveitar a liberdade, quando ela fica até mais tarde acordada, ela não ousa falar que ela está ficando até mais tarde acordada, porque ela quer ficar simplesmente, né? Porque é o momento que ela tem para descansar, que ela tem para ela pensar, né? Para ela poder se refletir, para ela poder estar com ela mesma e aproveitar isso, né? No seu próprio prazer, mas ela não ousa, né? Aquilo que a gente falou lá atrás, né? Nas leituras anteriores, dentro dessa família, ela não ousa assumir um momento de ócio, digamos assim, né? Ela não pode estar sem fazer nada, então ela sempre justifica com algum serviço, né, que ela precisa trabalhar, né, colocar a casa em dia, passar roupa, então ela não pode simplesmente ficar à toa porque quer ficar à toa, porque admitir que ela escreve no caderno, isso ela não vai fazer mesmo, né? A gente já sabe aqui que ainda não está preparada, apesar que o tempo todo ela fica querendo contar, mas é muito em função da culpa do que o realmente querer contar, né? Para dividir, porque agora ela já não tem mais condições de dividir o que ela está escrevendo ali. Vai ficar muito difícil. Se ela contar para os filhos ou para o Michele aquilo que está acontecendo e o que ela está registrando no caderno, nossa,
aí o caos vai estar instalado mesmo, né? Ou não, né? Porque às vezes o distanciamento está tão grande que às vezes o Michele vai até gostar de saber e propor aí, quem sabe até uma separação, né? Mas isso é lucubração minha, viu, gente? Mas a gente não sabe, né? Assim, qual que seria a reação dele. Mas ele, como homem, na década de 50, né, machista, e o Ricardo, mais machista do que o pai, se ele lê, né, ou se ela divide isso que ela está sentindo com eles, certamente não vai ter uma compreensão como ela parece, né, ela se ilude que vai ter uma compreensão. Não vai ter. E, e a situação realmente vai ficar muito complicada, né? E eu nem, assim, imaginar esse diálogo é bem difícil, porque, né, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, mas eu acredito que não seria uma conversa pacífica, certamente não seria. Até porque ela ia estar se revelando uma mulher completamente diferente da mulher, né? Aliás, nem da mulher, né? Da mamãe, que ela se apresenta em casa. Então, né? Seria algo assim muito inusitado, no mínimo muito inusitado ali para todos. E ela de novo aceita sair com Guido, porque ela já está se sentindo tão só, ela está se sentindo tão angustiada que ela precisa conversar com alguém. E com o Guido, ela sente que ela pode conversar, mas ela, aqui ao mesmo tempo, ela não quer falar dessa angústia com relação à família, com relação ao que ela está passando com a Mirella, com o Ricardo, com o próprio Michele, porque é, é justamente ele, né? O Guido, ele é a única pessoa que pode ouvi-la, né? Que ela fala aqui, né? Que é a única pessoa que se interessa pela vida dela, de verdade, mas ao mesmo tempo era quem ela deveria combater, e ela não quer que ele veja, que ele tenha essa visão da Valéria, que é a Valéria lá da casa dela, porque não é a verdadeira Valéria. Ela quer que o Guido a veja de uma forma diferente, né, como ela verdadeiramente é. Então ela prefere não conversar com ele sobre essas questões, né, de casa. E uma outra coisa aqui, ela fala aqui, né, que nos primeiros anos de casamento ela tinha a impressão de não conseguir dar tudo o que os outros me pediam, né? Talvez eu fosse menos rica de sentimentos e menos disposta a dar. É interessante, né? Porque ela é exatamente o contrário, né? Ela se dedicava demais, né? Ela usa a palavra de se sacrificar pela família, né? Mas talvez é, ela tenha criado essa personagem exatamente para encobrir essa Valéria aqui que ela está falando, que parecia que não tinha, que ela era menos rica de sentimentos e não tinha tanto para dar. E isso pode ter provocado uma culpa nela, a tal ponto que ela começou a fazer exatamente o oposto. Ela foi para o outro extremo, né, sentindo culpa por não estar tão envolvida com a família da forma como ela achava que estaria. E aí ela faz o contrário, né? Ela cria essa personagem que é a faz tudo e se dedica ao máximo o tempo todo ali para a família, talvez exatamente para encobrir essa esse essa falta, né? Que ela agora que entrou em contato com ela, que realmente pode ter acontecido, né? Porque a gente viu lá atrás que ela admite que ela se casou também para poder sair de casa. Ela sempre fala que estava apaixonada e tudo mais, mas ela admite que ela também se casou para poder sair de casa e ficar livre, né? De se sentir livre, né? Liberta
da pressão e daquela educação tão rígida dos pais. Então, coisas estão surgindo aí, né, na mente de Valéria. E, bom, então ela vai transcorrendo aqui sobre essas cartas, falando que o Michele só né, era impregnado de muita reprovação e tudo mais, e aí que ele só falava dele, né? Então ela falava dela, falava dos meninos, mas ele só falava dele nessas cartas. E aí ele, num dado momento, ele fala: quero reencontrá-la, minha Valéria. Ele ainda chamava ela de Valéria, né? Às vezes eu não consigo vê-la. Você se escondeu entre os filhos. E lá na frente, né, quando ela faz aquela, tem essa lembrança, ainda nesse registro, sobre uma fala dele que a magoou profundamente, né, de que ele queria uma esposa, né, e não uma babá. Ele casou para ter uma companheira e não uma babá. Então, assim, parece que o Michele também é um pouco egoísta nisso daí, e não sei nem se seria um egoísmo, mas talvez uma imaturidade com relação à vida em família. Ele achou que a Valéria seria 100% dele, que eles iam fazer e acontecer. Mas é claro, porque quando os filhos chegam, a mãe, né? Aí a mulher já não é só mulher e esposa, né? Não é só a esposa, ela também é mãe. E aí ela vai se dedicar aos filhos. Claro, ela precisa se dedicar aos filhos, ainda mais filhos pequenos. Então ele parece que ele se ressentiu disso. Talvez a partir daí é que possa ter começado esse pequeno distanciamento, né, ainda de forma ainda tímida, sutil, e isso foi crescendo até o ponto que ela virou mamãe, né? Então é interessante ela fazer esse resgate, e esse resgate dessa memória, né, que ela fala aqui que tentava esconder o máximo possível, porque isso a magoou profundamente quando ele disse. E aí e outra parte aqui que ela fala, né, que eles já não trocavam mais cartas, porque nas cartas eles falavam coisas que ela falou que ela até ficava ruborizada. Então, sim, eles faziam trocas mesmo, né, de palavras mais afetuosas, né, talvez assim um pouco mais picantes, mas agora eles se acostumaram a se envergonhar dos sentimentos amorosos como de pecados. Era como se fosse pecado sentir o que eles sentiam. E aí mais um motivo, né, mais um distanciamento. Talvez, pensei aqui agora, porque como ele a colocou nesse lugar de mamãe, e ele se ressentiu, né, porque ela já não era mais a esposa e companheira somente, né, ela também era a mãe, e aí como que ele poderia ter sentimentos amorosos por uma mãe? Né? E a gente viu lá atrás que parece que ele substituiu a Valéria, né, a mãe dele, pela Valéria, quando ela expõe que ele começou a chamá-la de mamãe exatamente quando a mãe dele faleceu, né? E existe um quadro enorme lá no quarto deles da mãe dele. Então, assim, parece que as coisas vão se conectando, né, e vão se esclarecendo à medida que ela vai registrando e à medida que ela vai deixando e permitindo que essas lembranças venham à sua mente, né, coisas que ela queria esconder, mas o ato de escrever traz essas lembranças, porque isso está lá no inconsciente. Então ela vai trazendo isso de uma forma, o inconsciente vai trazendo isso de uma forma muito natural, porque assim, olha, agora eu acho que ela já tem condição de lembrar disso, de refletir sobre isso, porque ela já caminhou até aqui, ela já está tendo certas percepções que ela vai conseguir compreender isso daqui. Parece, né, não sei se vocês estão percebendo essa amarração, né, que agora, que pelo relato dela, a gente consegue fazer, né, com esse distanciamento, com essa fala dele de repreensão e de uma certa agressividade mesmo, né,
de reprovação aí dela não ser mais a esposa e agora ela é mãe, e aí como que ele projeta a mãe nela, então como que ele vai né, ter relações íntimas, sexuais e ter ter expressões picantes com ela, se ela é uma mãe, né? É o velho, aquele arquétipo mesmo, né? Parece que ele estava vivendo aquele arquétipo da santa, né? Da mãe nesse lugar de santa. E aí, como? Que não dá, não tem condição. E aí, muitas vezes, quando esse arquétipo ele está realmente atuando, muitas relações, a gente vê isso hoje, né? Muitas relações é, ficam, né, numa situação difícil mesmo, né, desse afastamento. O marido não, às vezes não se afasta da esposa, não quer tocá-la, né, não quer ter relações sexuais com ela, porque ele vê nela essa figura da santa, né, mãe, santa, mãe, não posso de jeito nenhum, como que eu vou ter uma relação íntima com a minha mãe, né? Então, assim, são projeções exatamente também porque o arquétipo está ali atuando, né? Então, mas aí entra, né, todo esse processo de autoconhecimento que a gente sempre fala aqui para poder chegar nessas conclusões que ela agora está chegando. Então, lógico que ela não elaborou dessa forma como a gente está fazendo aqui, né? Mas ela provavelmente já está fazendo algumas conexões, pelo menos em termos de memória, né? Que as memórias estão vindo. E aí reconhecendo mesmo esse distanciamento, né? Então, quando ele fala para ela, né, que não era amor o que ela sentia, né, por ele, que ela, né, que ele queria um companheiro e não uma babá. Então, para ele, ela não o amava, porque cuidar dos filhos, isso para ele não era amor, né? Ele queria uma Valéria 100% para ela, mas eu acho que ele esqueceu, né, de fazer, deve ter faltado nessa aula aí, de que uma vida a dois, e quando se tem filhos, quando se tem uma família, aí já não são só os dois, né? Já os dois mais os filhos, e aí aquilo precisa ser dividido. Mas o amor é diferente, o amor que ela tem pelos filhos é diferente do amor que ela tem por ele. Só que ele misturou tudo. Ele misturou tudo. E aí, né, na minha leitura, foi nesse momento aí que possivelmente ele começou a se afastar dela. Mas como ela era tão desconectada e gerou essa e criou essa imagem da Valéria faz tudo, ela não percebeu, né? Até o momento de comprar esse caderno, como ela falava, né? Que antes parecia que estava tudo tranquilo, tudo normal. Antes as coisas aconteciam e como ela não registrava, passava e ela nem prestava atenção. Só que agora as coisas não passam mais desapercebidas a ela, porque a consciência dela já está mais presente, ela está mais atenta, então ela está conseguindo ver algumas coisas que ela não via antes. Claro que ainda muito misturado, ainda muito impregnado e contaminado com os próprios preconceitos dela, né, que ela, na conversa com Mirella lá na frente, né, com a rigidez da educação que ela teve, com o excesso de moralismo que ela tem, contamina muitas vezes essas percepções, mas ela está tendo também percepções reais, e isso é muito bacana e isso é muito importante para ela, né, porque vai fazendo com que ela comece a tentar sair desse lugar. E quando ela fala que antes os filhos, né, ela era aquilo tudo para ela, né, ela tinha aquela coisa, aquela conexão, e agora, quando ela vê, né, aqueles objetos que ela guardava com tanto carinho, né, com tanto afeto, já parecem para elas já inúteis. O ursinho, o sapatinho do Ricardo, o ursinho da Mirella, né, tipo assim, já aquilo ali parece que já perdeu sentido, porque ela está vendo que aquilo dali fazia sentido, era um sentido que era só dela, mais ninguém. E aquela família já não está fazendo tanto sentido para ela mais, porque ela está vendo, ela está tendo uma visão verdadeira da família que ela tem.
e não da família idealizada que ela construiu, né, e que ela enxergava. Por isso que ela não registrava as coisas que aconteciam. Só que agora ela registra e ela vê que aquela família que ela idealizou era uma grande mentira, né? Não existia. E aí quando ela fala que quando ela ver o Guido, né, encontrar com o Guido e falar com ele que não era possível, ela já temia que se quanto mais ela repetisse isso, ela estaria mentindo, porque ela agora ela vê que é possível amar, é possível ter uma pessoa a quem se dedicar, uma pessoa que a vê, que gosta dela, que a ama de verdade, que se interessa por ela, se interessa pelas coisas dela, que quer dividir as coisas, né, dele com ela. E aí ela tá vendo que isso é possível. E agora a coisa tá ficando complicada, né? Porque chegar a essa conclusão, isso realmente vai trazer uma angústia muito maior a ela, né? E olha como que a relação está, né? Porque ela chega no escritório e fala com o Guido que ela está cansada. Mas é exatamente aqui que ela fala que não quer dividir com ele, porque ela não quer que ele veja a Valéria cansada que mora naquela casa. Porque não é aquela Valéria. Aquela Valéria é uma Valéria falsa. Né? Ele quer que ele a veja diferente, como a Valéria que ela verdadeiramente é. Ela não quer construir uma persona junto ao Guido, que foi a nossa última leitura, que ela inclusive falou isso, né? Ela não quer construir uma personagem, ela quer ser a Valéria verdadeira que ela é, né? E é essa Valéria que ela é que encantou o Guido. Então, ela, né, ela não quer realmente dividir. E realmente eu acho que ela está certa. Somente numa relação assim, ela não tem que ficar dividindo as coisas da casa dela com ele. É uma relação totalmente à parte. E, e é outra história. Né? Da mesma forma que ele também não divide nada da casa dele com ela. Ali são apenas os dois. E estão se conhecendo cada vez mais. Então, a vida que ele leva na casa dele e a vida que ela leva na casa dela, quando eles estão juntos, não tem que fazer parte mesmo, né? Então, vamos ver aí, né? Como é que essas coisas vão se encaminhando. E nesse mesmo registro ela fala, né, dessa conversa com Mirella, e Mirella, né, de novo, né, às vezes, né, um pouco cruel, mas aqui eu nem achei tão cruel, não, sabe? Mirella é essa pessoa que ela fala dos sentimentos, né? E ela meio que joga na cara mesmo da Valéria, né? Que, é, que ela se baseia, né? Ela só se reconhece na autoridade familiar, só na base da autoridade. E a Mirella reconhece que foi a única, que é a única que ensinaram, né? Essa autoridade familiar foi a única coisa que ensinaram a Valéria a respeitar, sem julgar, mediante castigo e medo. Então, olha para vocês verem a visão, como que a Mirella consegue ver a Valéria como ela verdadeiramente é, né? Com toda essa carga que ela traz, né, dos pais, e ela consegue perceber isso, mas a Mirella não quer isso para ela. A Mirella não quer, então por isso que ela fica nesse embate constante com a mãe, né? E quando a mãe pergunta, e você, ao contrário, respeita o quê? Achando, né, que a Mirella, e ela tinha pegado a Mirella, né, na esquina, e a Mirella vai dar essa resposta, né, no momento, a mim mesma. Gente, isso aqui foi eu acho que assim, tapa mesmo, uma sacudidela na Valéria, né, só que ela, não sei, né, se ela capta, porque é exatamente isso, né, tudo que vem da Mirella, ela
ela tem uma dificuldade de aceitar, porque é a sombra dela falando, é como se aquela Valéria lá dentro, reflete a Mirella, né, que é a Mirella, falasse com ela, mas ela não pode, eu não posso, isso está errado, isso é feio, eu não posso admitir isso, né? Só que Mirella fala, né? A Mirella fala, no momento, a mim mesma que eu respeito, e sim, ela está certa, porque a Mirella está construindo a vida dela, ela não quer construir a vida dela numa imagem, ela não quer construir a vida dela numa mentira, numa falsidade. Então, a Mirella está fazendo um trabalho de se conhecer, né? Ela, do jeito dela, ela está se conhecendo mesmo, sabendo o que faz sentido para ela, o que é real para ela, o que são os valores para ela. E então, nesse momento, ela respeita a ela. Sim. E é isso que ela precisa fazer. A gente precisa se respeitar. E a Valéria, ela não se respeita, porque todo mundo invade a vida dela, né? Todo mundo a vê como uma função, um papel, faz dela de gato, sapato e ela aceita, né? Por conta de, de todos esses valores que ela construiu em bases que não são as bases que ela verdadeiramente acredita. Quando a Mirella fala que ela estava presa a preconceitos, né? Aí a Valéria também admite, né? Que na verdade, assim, ela sempre pagou o que devia por esses preconceitos. E aí a Mirella fala, justamente, então eu não quero pagar por isso, eu não quero pagar pelo que eu não aprovo. E é isso mesmo, ela não tem que pagar pelo que ela não aprova. Se ela acha que uma situação não é legal, que não faz sentido, ela põe um limite, ela não vai pagar por isso. E é isso que a Valéria precisa aprender, né? A colocar esses limites, a reconhecer aquilo que faz sentido para ela, aquilo que ela aprova ou não, mas dentro dos valores reais dela e não nos valores que foram impostos a ela. Porque ela luta com a Mirella em cima dos valores que foram impostos a ela. E a gente está vendo aqui que está acontecendo com Mirella exatamente o que está acontecendo com ela agora em relação ao Guido, né? Que no próximo registro aqui, onde a gente parou, né? A gente vê aí mais uma, digamos, coincidência, entre aspas, aí, que está acontecendo, né? E quando ela nesse mesmo registro aqui, né, quando a Mirella fala que elas estavam discutindo isso à mesa, ela escuta, né, ela também pensa aquilo, ela dá razão, mas ela não ousa aprovar. Por quê? Porque não é a Valéria real, que se ela aprovar, ela vai fugir daquela imagem que ela construiu, ela vai fugir dos valores que ela construiu, né? Então, assim, o pessoal vai levar um susto na hora que ela falar assim, não, vocês estão certos, né? Opa, não, mas pera lá, essa não é a mamãe. Que pessoa é essa? Que estranha é essa que entrou aqui? Né? Essa não é uma sósia, é um clone, porque não é a mamãe, né? Com aqueles pensamentos retrógrados todos, com aquela rigidez toda, né? Com aquele moralismo todo. Então, e até o Michele já está mudando, porque a convivência com Clara, igual ela falou aqui, e eu acredito que também seja, a convivência com Clara, que é uma mulher de mente mais aberta, também está fazendo ele pensar diferente. E aí entra em choque também. E isso vai distanciar cada vez mais da Valéria. Porque se ele está abrindo a mente, ficando menos rígido, talvez, também, com os pensamentos dele, e como a Valéria ainda em casa mantém essa rigidez, é mais um motivo para ele se afastar dela. Mais um, né? Então, quando ela fala que ela tem medo, né, de quando o Michele e a Mirella ficam falando dessas coisas aí, né, de ter uma consciência nova e de buscar isso, de criar isso,
ela sente medo, e aí ela fala, né, que parece que só ela e o Ricardo é que são pessoas normais. Na verdade, né, se a gente for pensar bem, eles é que estão, a Valéria e o Ricardo é que estão meio fora do contexto aí, né, porque são as duas pessoas que estão presas num rigor, né, numa rigidez de valores, né, em pensamentos retrógrados mesmos e antigos, baseados e apoiados em bases que não são as bases reais, né, de valores reais, aquilo que é importante. Então, na verdade, eu acho que quem está sendo um pouquinho mais normal aí é a Mirella, né? E talvez o Michele aí tentando ficar, né? Aí sob a influência da Clara. Isso é uma leitura, viu, gente? Uma leitura que eu fiz. O Michele ainda tem muitas dificuldades, mas quem sabe a Clara pode estar ajudando aí, né, a pensar diferente, da mesma forma que o caderno está ajudando a Valéria a perceber também algumas coisas, né? E esse último registro aqui, quando ela descobre que o Cantone era casado, isso aqui eu achei, assim, fantástico, né, gente? Porque o que está acontecendo com ela? Ela está se relacionando ainda, assim, de uma forma muito, vou usar o termo platônico, né? Porque ainda não aconteceu nada mais muito íntimo entre eles, né? Nem se beijar, eles se beijaram, né? Só toques de mão mesmo e tal, e conversas. Mas ela está tendo um relacionamento, mas isso é um relacionamento. Ela está tendo um relacionamento com um homem casado. E aí Mirella estava tendo um relacionamento com um homem casado, né? Olha como que a Mirella é é a Valéria, né? As duas, assim, como que uma reflete a outra, né? E é exatamente por isso que a Valéria tem tanto embate com a Mirella. E quando ela sente vontade de falar com o Guido, ela vê o retrato, né, da família dele na mesa. E aí é como se fizesse com que ela lembrasse: opa, eu também estou nessa mesma situação. Eu também estou me relacionando, me apaixonando, estou me encontrando com um homem casado. Pois é isso, né, gente? As coisas estão ficando assim um pouco emaranhadas, né? Mas eu acho que o que é muito, muito legal aqui é essa relação dela com a Mirella, sabe? Eu acho que é uma relação que tem muito a ensinar a Valéria, porque é como, né, eu sempre repito aqui, né? A Mirella é a sombra dela, e a nossa sombra tem muito a nos ensinar. Se a gente conseguisse olhar para essa nossa sombra com menos medo, com menos reprimendas, com menos julgamento, e começássemos a aceitar essa nossa sombra, ela teria muito a nos ensinar. Então, se Valéria conseguisse olhar para Mirella com esse olhar diferente, vendo essas similaridades e tentar sair desse pedestal em que ela se colocou aí de autoridade familiar, né, da moral, dos bons costumes e daquela coisa dos antepassados e, né, aquilo tudo, né, se ela conseguisse por um momento se desprender disso, nossa, ela ia conseguir trazer muita coisa dela à tona e mudar muita coisa nela, e aí talvez, quem sabe, ela conseguisse ver realmente e assumir e viver aquilo que ela verdadeiramente acredita. Mas ela ainda está muito presa a isso, né? Vamos ver aqui no decorrer né, da leitura o que vai acontecer, e a gente para aqui porque, assim, né, suspense. Como que ela vai lidar com essa notícia, né, que caiu igual, assim, um balde de água fria mesmo, um piano em cima da cabeça dela,
de saber que a filha dela estava saindo e se relacionando com um homem casado. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Então a gente fica por aqui. A próxima leitura em breve será publicada, 24ª, né? Já vamos para a 24ª leitura. A gente já está aí bem mais da metade do livro e vamos acompanhar aí, né? O que a Valéria vai fazer com essa notícia que ela acabou de receber. Ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Até a próxima leitura.